Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, o que a gente veio fazer aqui hoje? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um caso que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Estados Unidos e Brasil, né? Uma au pair brasileira que se envolveu com o tal do host dad. Agora, pra você que não sabe o que significa au pair, nem host dad, fica aí que você vai ficar sabendo, tá bom? Mas antes da gente começar esse vídeo, se inscreve aí no canal, não deixe de clicar no sininho das notificações pra você saber exatamente quando é que eu posto o vídeo. E também clica no like. Muito importante que você clique no like, gente, porque o nosso canal aqui é novinho e quanto mais você clicar no like, mais o YouTube vai entender que esse canal aqui é relevante e vai entregar para mais pessoas os vídeos e assim, por consequência, o canal vai crescer, tá bom? E me segue no Instagram também, que é o patricia.odea. Agora vamos lá, vamos saber o que tá acontecendo aqui nessa história. Gente, o que aconteceu? Uma au pair, pra quem não sabe o que é au pair, é uma babá, tá bom? É uma babá que ela vem, normalmente é uma menina nova que não tem filhos, não tem responsabilidades maiores na vida, não sei como tá nos dias de hoje, tá? Mas pelo menos até quando eu procurei saber sobre isso, era desse jeito. Uma menina solteira que vinha para os Estados Unidos ou para qualquer país do mundo, tá? Qualquer menina de qualquer lugar do mundo normalmente faz isso daí. Ela vai para outro país, para casa de uma pessoa lá em outro país, seja ele qual for, e aí ela cuida dos filhos daquela família, tá? E que são, nesse caso aí que eu falei, o host dad e a host mom. Quem que são o host dad e a host mom? Host dad é o papai, ó. É o pai em casa e a host mom é a mãe. Então o pai, a mãe e os filhinhos. Aí a au pair vem do país dela de origem. Você contrata uma au pair através de uma empresa. Normalmente essa empresa cobra, pelo menos quando eu procurei saber, tá? Era aproximadamente $10 mil. Aí você paga os $10 mil pra empresa. E aí essa empresa cuida da papelada pra trazer essa babá para os Estados Unidos. Nesse caso eu vou falar sobre os Estados Unidos porque é nos Estados Unidos que eu tô, tá bom? Aí você paga $10 mil. A empresa faz toda a papelada lá da babá, da au pair, né, nesse caso. E aí a au pair vem pra sua casa, aonde ela fica pelo tempo de contrato lá. Acredito que seja 1 ano, ou eu acho que tem como renovar também. E aí, enfim, é desse jeito que a coisa funciona. Aí, quando essa menina vem pra sua casa, ela tem que ter um quarto pra ela, você tem que disponibilizar carro pra ela, ela só pode trabalhar um número de horas por dia, ela não pode trabalhar certos horários, vamos dizer que você trabalha assim à noite e não de manhã. Aí não pode. Pela empresa não pode. Talvez uma conversa entre você e a au pair, talvez possa. Mas com a empresa não pode. A empresa coloca várias regras, sabe? Que você não pode ultrapassar, até mesmo porque você também não vai explorar a au pair. E a au pair precisa saber exatamente o que tá acontecendo. É bom pros dois lados. Então esse sistema de au pair funciona mais ou menos desse jeito. E aí você paga $200 por semana. Na época lá era $196. Quando eu procurei saber, isso tem uns... sei lá, gente, deve ter uns 8 anos. Aí, tudo que a au pair tem na casa, você disponibiliza, ela vai comer na sua casa, ela vai ter que ter o quarto dela. Vai trabalhar na sua casa como uma babá normal, só que é uma babá que está vindo de outro país para como se fosse uma experiência para ela, experiência de trabalho em outro país. E aí, ela pega o seu carro, e aí ela vai, enfim, conhecer o país, e aí volta, e aí é mais ou menos desse jeito, como se fosse uma babá se tivesse no seu país mesmo. Mas, o que acontece? Em muitos casos, tá? Acontece desse caso que aconteceu aqui. Da babá se envolver com quem? Com o pai das crianças. Nesse caso aqui foi um caso mais extremo, obviamente. Agora, eu já ouvi vários casos, não é o primeiro, que eu ouço da babá au pair, especificamente au pair, se envolvendo com o pai de família. Tem que ter, assim, um pezinho atrás, infelizmente, com isso, porque muitas meninas, não só no sistema de au pair, mas em geral, que você coloca pra trabalhar na sua casa, muitas estão em status ilegal. Não no caso da au pair, porque a au pair vem pelo serviço lá da companhia, como eu falei pra vocês. Mas tem muitas meninas que vão fazer de tudo pra poder pegar quem? Um americano. Pra quê? Pra poder casar e aí ter o tão sonhado green card. Agora então, mas pra vocês entenderem qual foi o que rolou nesse caso aqui, pra quem não acompanhou a história, vamos assistir a explicação dessa menina aqui. Aconteceu no começo do ano. Vocês viram a fofoca da au pair brasileira que tá lá nos Estados Unidos envolvida num crime que aconteceu no começo do ano, só que só agora, tipo, ela foi presa. Ela foi pros Estados Unidos pra poder cuidar da criança de uma família enquanto estudava, trabalhava, enfim. Só que no começo do ano aconteceu um negócio que deixou todo mundo meio chocado. E essa história cada lugar tem uma versão na realidade na internet. Tem uma versão que supostamente seria ela que teria dito que ela chegou na casa e ela viu um carro estranho parado na frente, ela assustou, ligou pra host mom dela, a host mom não atendeu. Ela tá falando bem rápido, tá, gente? Mas host mom é essa mãe que eu falei pra vocês. Ela ficou preocupada, aí ela ligou pro host dad, que seria o pai da família, da criança que ela estaria cuidando, e aí o pai chegou, os dois entraram juntos na casa e viram a mãe sem vida e um outro cara ali. E aí, supostamente, o pai teria
tirado a vida do outro cara. Supostamente também esse cara aleatório, que simplesmente era o carro dele que tava parado ali na frente da casa, enfim. Esse cara aleatório que sabem quem é, mas não sabem o que ele tava fazendo lá na casa, quem era ele, o que ele tinha com quem ele da família, por que ele teria tirado a vida da mãe. Ele é literalmente uma pessoa X no meio de toda a história. Tipo, um cara que apareceu ali e que no fim das contas, quando a polícia chegou, ele também tava sem vida na casa. A história, assim, muito confusa. Em alguns lugares contam que fizeram 2 ligações pra polícia, em outros lugares que fizeram 3. Supostamente uma ligação seria de poucos segundos, que assim que atenderam, já desligaram a ligação. A segunda, em que a au pair teria dito que um amigo dela se machucou e depois desligou. E a terceira, em que o marido teria ligado pra polícia pra contar que a mulher dele tinha sido morta por outra pessoa que entrou na casa, enfim, por um intruso. Só que tava tudo muito esquisito. Corta agora pro final do ano, em que ela foi presa, a au pair brasileira foi presa, porque constatou que foi ela que tirou a vida do cara. O pai teria tentado encobertar o fato da au pair... Peraí, ela que tirou a vida do cara? Foi isso que ela falou aqui? Peraí, volta. Tentado encobertar o fato da au pair ter tirado a vida do cara. Então o Rose Daddy falou que foi ele que matou o cara, porque o cara tinha matado a mulher dele. E agora sabe-se que na realidade quem foi que tirou a vida do cara foi a au pair. Beleza, mas querem um plot twist ainda maior? Viram prints na internet de um close friends que essa au pair tinha e que ela postava fotos e vídeos saindo com o Rose Daddy. Tipo assim, indo na academia malhar com ele. Inclusive, ela chamava ele de meu gostoso. Fotos deles, inclusive, juntos em que ela responde uma caixinha de perguntas em que ela falava que, por exemplo, eles já estavam juntos há um bom tempo e afins. Então, a au pair já estava tendo caso com o pai ali da família há um tempo. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ao longo desse tempo, até chegar o momento agora em que ela foi detida, eles ainda estavam juntos. Sério, com muitos detalhes, muita coisa faltando, muito ponto que cada hora sai em um lugar, cada pessoa conta de uma forma, com muita coisa faltando, muito... Como eu falei, tem gente que conta que foram 2 ligações, tem gente que conta que foi uma ligação, tem gente que conta que foram 3 ligações. Eu li em vários lugares, vi vários vídeos. Mas peraí, gente, ligação da porta da casa pra moça entrar... Nossa, fiquei perdida aqui. De cada pessoa falando uma coisa, mas enfim... No geral, a história é essa. Eu não sei se vocês estavam sabendo disso, mas eu fiquei em choque quando eu descobri até o momento. É assim que tá se desenrolando. Não tem um final pra ela, porque ainda falta coisa pra se descobrir. A gente tá literalmente acompanhando o desenrolar desse rolê todo aí em tempo real. Se tiver alguma info a mais, enfim, alguma coisa que surja, eu venho contar pra vocês. Obrigada. Muito bem, ela falou que vai voltar aí pra poder explicar essa história, porque realmente o negócio tá bastante complicado. A imagem e o áudio estão distorcidos por causa de ser conteúdo de televisão, tá bom? Então vamos lá assistir essa reportagem aqui, que eu acho que nela tem uma explicação melhor e ela é recente. Então a gente vai ter uma ideia melhor do que tá acontecendo. Essa data que tá ali em cima não é a data, é a data de hoje, mas é a data de hoje por causa da gravação que eu fiz. É um filtro, tá? Reviravolta no caso da papá brasileira presa nos Estados Unidos. A Juliana foi detida depois que a patroa dela foi morta. Mas ela sempre alegou que o criminoso era um homem misterioso que invadiu a mansão da família. Bom, agora as investigações concluíram que a brasileira tinha um caso com o patrão. Não tem mais, né? A morte de 2 pessoas em uma mansão dos Estados Unidos que levou à prisão de uma papá brasileira. A suspeita da existência de um plano para transformar vítimas em culpados. Em fevereiro do ano passado, a polícia do condado de Fairfax, no estado da Virgínia, recebeu um pedido de socorro feito de uma mansão num bairro nobre da região. Na mansão, os policiais encontraram um homem morto, Joseph Nathan Ryan, de 39 anos, e uma mulher gravemente ferida a golpes de faca. A dona da casa, Christine Benfield, uma enfermeira de 37 anos. Ela foi levada a um hospital, mas morreu minutos depois. O pedido de socorro foi feito pelo marido da vítima, Brandon Benfield, um investigador da Receita Federal dos Estados Unidos, e pela babá do casal, a brasileira Juliana Pérez Magalhães. Eram que entraram na casa e encontraram Joseph Ryan, que tinha acabado de atacar Christine com uma faca. Brandon então atirou no invasor. Depois das 2 mortes, veio a reviravolta nessa história. Primeiro, quando Juliana postou nas próprias redes sociais que ela e Brandon estavam namorando. E as investigações logo descobriram que aquele não era bem o início do relacionamento amoroso. Não, Brandon, sabemos que Brandon Benfield e Juliana Magalhães, a babá, já tinham um relacionamento romântico na época dos assassinatos. Vocês viram o que eu falei pra vocês? Não dá pra confiar, cara. E, assim, eu teria uma... Ai, eu não ficaria confortável, à vontade, sabe? Tá certo que a gente não pode generalizar. Porém, é uma situação complicada. Eu acho que o ideal é você ter 3 requisitos pra pessoa trabalhar na sua casa. Ser feia, velha e gorda. E ainda, mesmo assim, ainda corre muito risco de alguma coisa acontecer. E não seria o pai que ficaria na mira de alguém, né? Seria a mãe. Então, é um negócio pra ficar bem de olho mesmo. Para os investigadores, Brandon e Juliana sonhavam com uma vida juntos,
Mas em vez de optar por um divórcio, Brandon decidiu planejar a morte da esposa, Christine. Por que ele provavelmente preferiu planejar a morte da esposa a simplesmente divorciar dela? Porque matando ela, ele ia ter o direito à casa, ia ter direito às crianças, não ia ter que se preocupar com mãe, enchendo o saco, enchendo a nova vida dele com a nova namoradinha, com coisa de guarda de criança e não sei o quê. Então, nesse caso aqui, foi um caso extremo. O americano não é muito certo da cabeça. E quando você pega um americano e aí você pega uma brasileira novinha que vai não, gente, não. Ela deu um chá nele ali ao ponto do cara ficar enlouquecido. E ele não é o único caso, tá? Tem o caso do American Dad, que foi a mesma situação. Depois que ele começou a emagrecer e ficar malhadinho e tal, ele começou a se sentir melhor. Só que aí ele arranjou uma namorada e aí ele queria ter uma nova vida com essa moça. Só que a forma que ele encontrou de ter uma nova vida com essa moça era se livrando literalmente da esposa e, nesse caso, das duas filhinhas também. Ele também exterminou as duas pequenininhas. Ele enfiou as duas num barril de óleo gigantesco de uma empresa que ele trabalhava. Tem o caso da Lacey Peterson também, que o marido também matou ela porque ele começou um relacionamento com uma mulher mais jovem, e aí ele foi... E tudo isso foram casos de Netflix, tá? Esse que eu tô falando aqui pra vocês. Esse é um caso mais antigo, aí ele foi, matou ela e ela tava grávida, de 8 meses. E, enfim, o caso... São histórias muito tristes, então, na posição de mãe, eu ficaria realmente com vários pés atrás antes de contratar qualquer mulher para trabalhar na minha casa. Teria que ter vários requisitos. E também, no meu caso, quando eu tava separada do meu marido, eu tive um relacionamento com um policial. Numa das ocorrências que eu fui, eu conheci um grupo de mulheres que eram faxineiras aqui. E é porque elas se envolveram num acidente de carro e aí eu era a policial que tinha que ir lá para atender a ocorrência e foi assim que eu conheci essas mulheres. Enfim, ali elas me deram um cartão, um business card delas. Eu peguei aquele business card e falei, o rapaz que eu tava saindo na época, que era policial também, ele tá precisando de alguém pra limpar a casa dele. Aí a dona do schedule, tá, que é a chefe, né, das outras moças que estavam junto com ela, da faxina, né, ela falou, tá aqui o meu cartão, não sei o que, chama a gente que eu vou lá fazer uma avaliação. Muito bem, foi na casa do cara, fez a avaliação, não sei o que. No primeiro dia que elas foram lá limpar a casa, eu não tava aqui, nos Estados Unidos. Eu tava no Brasil e ele, quando chegou na casa, ele tava todo lá, cabisbaixo e sem direção. E ele falou com ela que queria encontrar uma pessoa pra ele, não sei o quê. Falou pra dona do schedule. Muito bem, a dona do schedule fez o quê? Falou pra ele, literalmente desse jeito. Eu só sei dessa história porque ela me ligou depois pra me contar essa história, tá? Senão, eu ia ficar até hoje sem saber o que houve. Ela falou, vai lá tomar um banho e volta aqui que eu vou fazer você se sentir melhor. Ele foi, tomou um banho. Quando ele voltou, no segundo andar lá da casa dele, morava numa casa muito bonita, muito grande. E isso enche os olhos de qualquer mulher que tá aqui, que acabou de chegar nos Estados Unidos, tá sem documento, tem, sabe, todo um sonho americano na cabeça dela. Lógico que isso vai ser um partidão na cabeça dela, né? Muito bem. Aí, no que ele volta do banho dele, ela alinha praticamente as faxineiras e fala pra ele, escolhe uma. Desse jeito. Aí, ele, como assim, escolhe uma? Aí ela falou, escolhe uma que ela vai fazer você se sentir melhor. Desse jeito. E aí, ele foi, escolheu uma. Muito bem. Começou a pegar aquela mulher. A faxineira brasileira que eu conheci na ocorrência que eu fui e quem pegou o cartão delas fui eu. E a outra era... A dona do schedule, na verdade, era como se fosse uma... Como é que fala, gente? A pessoa que é responsável por... A pessoa que agencia uma quantidade de mulheres de programa. Pois é, praticamente isso daí. Que era essa dona desse schedule e eu não sabia. Enfim, essa foi a história da minha vida e por isso que eu tenho 2, 3, 4, 10 pés atrás com mulheres que vêm pra prestar qualquer tipo de serviço dentro da minha casa e se tiverem indocumentadas no país, com certeza. Aí, muito bem, pra poder dar uma resumida na história, depois que se vocês quiserem que eu conte mais sobre essa história, eu conto numa outra oportunidade, mas foi isso que aconteceu comigo e aí eles namoraram, pra dar uma resumida, né, eles namoraram por um tempo, depois ela falou pra essa dona do schedule que ela tava sendo muito humilhada por ele, que ele era um cara muito filho da mãe, mas enfim, né, a que se faz é que se paga. Aí depois também fica com o alecrim dourado, pode levar. Agora vamos voltar aqui a essa história aqui bizarra. E é por isso que eu digo, tem que tomar muito cuidado, você não sabe a que ponto que a pessoa vai levar aquilo dali, não sabe se ela vai convencer o cara de fazer alguma coisa, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Vamos continuar aqui. Investigações também indicam que o marido usou o computador da esposa para se comunicar com outra vítima, Joseph Ryan, sem que Christine soubesse. Tudo em um site de relacionamentos voltado para encontros sexuais violentos com agressões e cortes. E dessa forma, conseguiram atrair Ryan para a mansão onde os crimes foram cometidos.
Que isso? Ai, meu Deus. Então, ele... Agora que eu tô entendendo essa história, tá? Porque até então eu também não tava sabendo exatamente o que tinha acontecido. Então, foi através de um site de relacionamento. Fingiu que ia encontrar com ela. Olha só. Se passou por ela, na verdade. Manchas com sangue de Christine foram feitas nos braços de Ryan, quando ele já estava morto. A ideia era levar a polícia a acreditar que Ryan havia matado Christine. No dia 19 de setembro, a justiça determinou a prisão de Brandon, o patrão e amante da babá brasileira. Bem feito. No telefonema recente, a brasileira disse para Brandon: eu espero que você não continue comigo só porque tem medo de que eu me vire contra você. Mas como assim, gente? Que fique comigo. Vocês dois vão apodrecer na cadeia. Como assim? Que história é essa de fica comigo? Vocês viram que ela foi presa e depois, muito tempo depois, ele foi preso. Então, na verdade, ali, vamos falar sério. No caso ali, uma coisa também que tá errada é ela pagar sozinha, né? A brasileira pagar sozinha. Então, o americano tinha que ir pro chilindró junto. Parece que foi. Pelo que a gente tá vendo aqui, foi. Os advogados disseram que o cliente deles garante inocência no caso e espera para ver as provas que serão apresentadas no julgamento. Vamos ver quem é que vai querer ficar junto depois dessa história aqui. Juras de amor. A de Juliana não quis fazer nenhum comentário. O julgamento da brasileira será no mês que vem. E se ela for considerada culpada pelo júri pela participação nos crimes, pode pegar até 40 anos de prisão. Já o julgamento de Brandon Benfield será em fevereiro do ano que vem. E se ele for condenado pelas mortes de Christine e Joseph Ryan, pode pegar até prisão perpétua. Viu, gente? Olha, de tudo a gente pode tirar algum aprendizado, tá? Então, nesse caso aqui, essas histórias que eu tô contando pra vocês é real. Então, tem que tomar cuidado com esses sites de relacionamento, parar com essa ideia de achar que tudo quanto é americano é maravilhoso, não faz nada de errado. Você pode ver o tanto de americano aí que eu citei. Só nesse vídeo aqui foram 3 que mataram as esposas pra poder ficar com outra mulher. Seja porque começou a se sentir a última bolacha do pacote, porque encontrou uma mulher, ou nesse caso, porque a mulher que foi encontrada foi a babá. Então, eu tenho as minhas razões pra pensar do jeito que eu penso, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham disso aqui. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acham dessas histórias, se vocês conhecem alguma outra história. Se tiver alguma sugestão de vídeo, escreve aqui embaixo pra mim também, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Clica aí no sininho das notificações pra você saber exatamente quando que eu posto vídeo. E me segue no Instagram, que é o patricia.odea. E também tem o Instagram do box de comentários, tá? É o box de comentários no Instagram. E se você não receber as notificações aqui pelo YouTube, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto um vídeo, eu anuncio lá, tá bom? Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.